E mais uma vez recebendo no SBT Noticidade a professora Juliana Franzoni, que vai falar um pouco para nós hoje sobre as queimadas, este assunto que está sendo repercutido em todo o país e principalmente em Mato Grosso, sobre o nosso Pantanal. Professora Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Como que começou essa história das queimadas? Bom, então, Tiago, as queimadas já é um processo feito no Brasil, né, desde os nossos povos tradicionais. Então, eles usavam esse processo para poder preparar a terra para o plantio e tal. Só que, assim, a gente precisa comparar que hoje a nossa realidade é bem diferente do que eles viviam, então, naqueles tempos lá antigos. Então, hoje nós temos uma retirada da vegetação para poder... O próprio crescimento da cidade, né? Nós temos então aí a cidade invadindo a região rural, então nós perdemos muitas árvores, perdemos vegetação. Nós temos a questão hoje dos carros que consomem combustíveis fósseis, que também queimam e acabam aumentando a quantidade de gases na atmosfera, né? Então toda essa questão acaba trazendo uma problemática da gente acumular esses gases. E esses gases impactam, inclusive, no efeito estufa. Então, esse seria o problema da gente pensar que nós não podemos voltar atrás, não vamos utilizar mais carros ou, né, vamos voltar para a parte rural, não tem como. Então, a gente tem que fazer aí um planejamento para que possa fazer esse processo, né, de cultivo e tudo mais, sem que agrida a natureza. Esse processo, você falando, podemos fazer de diversas formas. E até trazendo isso, primeiramente aqui para a nossa cidade, para Campo Verde, a questão do lixo é uma questão que precisa ser trabalhada melhor, até para evitar futuros danos e também futuras queimadas. Isso, então aqui nós temos, não só aqui, mas em vários locais, mas aqui fica evidente isso pela questão de que chega nessa época do ano em que a gente começa com esse regime de chuvas muito baixo e o pessoal começa a limpar a casa, limpar os terrenos e juntar esses lixos e fazer queimadas. Então, nós já temos uma região diferente de outras regiões do Brasil que é propícia a queimadas. A nossa vegetação, o bioma do Cerrado, a própria Chapada, que é um dos assuntos que mais aparecem, né, no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ela já tem adaptações às queimadas por causa da incidência de calor que nós temos aqui nessa região. Só que o que a gente tem observado nos últimos anos é que as maiores queimadas que nós temos aqui são feitas por humanos, elas não são por causa da incidência solar aqui na região. Então, se a gente continuar com essa prática dentro das condições que nós já temos para o nosso clima, isso pode trazer consequências graves, não só para a gente aqui no futuro, mas como para o Brasil inteiro. Uma das coisas que eles propõem aqui para essa questão das enchentes, inclusive que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é por causa dessa devastação e dessa grande quantidade de queimadas que nós temos aqui na região do Centro-Oeste. Pode estar afetando diretamente lá essas chuvas. Para você ver a importância, você que está acompanhando a nossa entrevista, queimadas que acontecem muitas vezes, professor, aqui no Pantanal e vão afetar pessoas muito mais longe que aqui o nosso Mato Grosso. Como que você vê, professora, hoje as autoridades na questão da prevenção? O que a gente pode estar fazendo para estar melhorando isso? Isso, então assim, cabe uma conscientização da população. Então a gente precisa ter esse entendimento de que a região onde a gente vive é uma região já propícia, né, a ter essas queimadas, né, a ter esses problemas, essa questão do aquecimento que nós temos aqui também. E se a gente entender que isso pode fazer mal para outras pessoas e para as próximas gerações, a gente consegue achar meios, né, da gente conseguir utilizar o planeta de uma forma sustentável. Então, quando a gente pensa nessas queimadas e nesses lixos que a gente tem em casa e vai queimar lá no fundo do quintal porque limpou e tal, em vez de você pensar no lixo, você poderia pensar, por exemplo, que aquela fumaça e toda aquela propagação de substâncias sólidas também no ar, elas vão fazer com que muitas crianças e muitos idosos acabem parando no hospital. E fogo é uma coisa que a gente sabe que nessa situação de seca que nós temos aqui nesse período é muito difícil de controlar. Nós temos inclusive na UFMT uma aula da veterinária que é para queimados, para animais queimados, né, que acabam passando por esses acidentes nessa época. Então é uma coisa simples que você acha que está fazendo só na sua casa, mas que afeta de forma geral outras vidas. Então a gente não pode colocar as coisas
coisas acima das vidas. Então é mais importante a gente pensar nessas crianças doentes, nesses hospitais lotados, nesses idosos com problemas cardiorrespiratórios, do que pensar no meu lixo ali que vai ser queimado no fundo do meu quintal e que inclusive pode deixar uma palha, uma faísca para queimar toda a região que nós temos aqui à nossa volta. Mais uma vez, professora, muito obrigado pela sua visita, pela participação. E para encerrar nossa entrevista, deixa a sua vontade, que você possa dar mais um último recadinho para nossos telespectadores. Eu que agradeço e que a gente tenha essa conscientização, como eu falei, né, é um dos assuntos mais cobrados no Enem, desde que nós temos as edições lá dos anos 90 do Enem. Poluição é sempre um assunto que sempre aparece, né? Porque é uma coisa recorrente e a gente precisa se conscientizar e cuidar do planeta para que as próximas gerações possam sobreviver, né? Não só existir, mas sobreviver e viver bem aqui nas condições que a gente deixar a nossa casa, que é o planeta Terra.